Rodrigo, Camila, 2024, vocês estão vivendo o cumprimento de uma promessa. As bênçãos de Josué, atravessando o Jordão e tomaram posse da terra prometida. Vocês iniciaram o ano projetando, idealizando, tomando posse e na conclusão do ano, antes de terminar o ano de 2024, vocês já estão vivendo o melhor ano na vida de vocês, não é isso? Sim, com certeza. Você, o ano passado, você estabeleceu algumas questões por conta da gestação, passou por alguns problemas e foi dando passos de fé que você conseguiu ver Deus agindo na sua vida, não foi isso? Sim, foi. No comecinho da gestação a gente descobriu um descolamento, né? E aí quando todos os ultrassons eu achava que ia ser uma notícia melhor que a outra, só que os médicos falaram que era um descolamento grande, então poderia ter um sangramento e perder o bebê, né? E aí, logo em seguida chegou o propósito das 72 horas de oração, para definir causas. E eu sabia que eu ia entrar de um jeito e ia sair do outro. E eu falei assim: Deus, eu vou fazer esse propósito porque eu quero definir essa situação, eu quero aproveitar a minha gestação, porque o da Esther foi uma gestação tranquila, não precisei me preocupar com nada. E essa todo mês era uma situação, então eu não conseguia aproveitar a gestação, não conseguia deitar em paz. Toda hora eu ficava preocupada, né. E aí eu falei assim: "Eu vou fazer esse propósito", eu comia, né, e abria de novo o jejum, porque tinha esse objetivo. E aí no último dia do jejum eu tinha um ultrassom agendado, eh, aí era fui na ultrassom e o médico falou assim: "Ó, falou tudo, mas ele não falou o que eu queria ouvir". Eu falei assim: "Tá, mas e o descolamento?". Ele falou assim: "Não, não vi nenhum descolamento, tá tudo normal". Aí eu já saí de lá e ele era pequenininho, né, eu falei assim, eu fui mandei foto para a pastora Jéssica que estava me acompanhando, conversando comigo desde do dia que eu descobri a gestação, né, e eu falei: "Pastora, não tem nada, tá perfeito, tá saudável". E aí eu cheguei aqui grata assim, eu estava fisicamente, eu estava com muita dor de cabeça, daí foi o período que eu mais fiquei em jejum, né, comi no outro dia, falei: "Vou entregar agora só no dia do encerramento". E assim, foi uma bênção, sabe, porque não importava o cansaço físico, a dor de cabeça, porque eu já tinha recebido minha vitória. Então eu vim agradecer e falar para quem estava sabendo da situação, né, falar: "Ó, recebi minha vitória, hoje é o último dia, mas no último dia eu recebi a minha vitória". Então, a gestação a gente começou com muitos desafios, o físico, né, e os desafios financeiros também, porque quando a gente descobriu a gestação, a gente não estava vivendo um tempo, de estabilidade financeira. Então, um mês era bom, outro mês era ruim, e eu falei assim: "Nossa, Rodrigo, e agora, né, como é que a gente vai comprar tudo que precisa, né, para o neném? Fralda, questões de berço, guarda-roupa, tudo, né". E aí, eu falei assim: "Não", aí vinha logo o pensamento, né, o mesmo Deus que dá, ele financia. Enfim, aí a gente não se preocupou, né. Aí quando virou o ano de em 2024, em janeiro mesmo as coisas começaram a fluir. Então, assim, foi praticamente isso, virou o ano e eu acho que na primeira semana ele já começou a receber, eh, notícias, contratos fechados, e aí tudo começou a fluir e tudo que eu não tive na gestação da Esther eu pude planejar para ele. Então, assim, desde um convênio a gente tinha, então eu já sabia o dia que eu podia escolher o parto dele, do nascimento, aí eu comecei a ver, o enxoval do berço, as roupinhas, aquele espaço que tem no quarto, né, do neném, para receber os visitantes, os familiares, então tudo isso eu consegui planejar, eu não digo luxo, mas tudo tudo do que eu quis. Então eu não precisei me preocupar financeiramente, porque eu falava para o Rodrigo, eu falei assim: "Não, se você quer fazer, faz, não tem problema". E então foi tudo fluindo, estava essa concordância e tudo fluindo, até mesmo a questão da Esther, quem ia ficar cuidando dela dos dias que eu estivesse no hospital. Então Deus cuidou dos detalhes mesmo. E a médica, inclusive a médica que fez todo o meu pré-natal, eu falei assim para ela: "Nossa, eu quero que você faça lá meu parto", porque a gente sabe que é pago, né, tem que fazer pago essa parte. E ela falou assim: "Não, mas eu também atendo no seu hospital. Eu vou ver se eu consigo te agendar no meu plantão".
E eu fiquei orando, falei, "Ô Deus, coloca ela, né, para agendar, para ela fazer o nosso parto". E aí no dia eu conversando com ela, falou assim: "Não, eu vou te colocar no meu horário". Aí o hospital até me ligou, falou assim: "Não, a gente precisa mudar aqui, não vai ser mais a doutora Bárbara". Eu assim: "Não, não aceito". Eu mandei mensagem para ela, falou assim, aí ela conseguiu mudar, falou assim: "Ó, Camila, fica tranquila, já mudei tudo, vai seguir conforme a gente combinou". E aí chegou lá, foi tudo fluiu bem, o Benjamin deu um sustinho na hora do parto, que ele nasceu, ele não respirava, então precisou chamar outro médico para finalizar, mas tudo fluiu, em nenhum momento ele precisou ficar na UTI, ele veio para o quarto comigo, então, assim, foi uma bênção, os desafios da maternidade, mas tudo uma bênção, tudo fluindo. É importante frisar, Camila, que você mencionou que todas as decisões que você tomou foi com base à palavra, foi com base às direções do altar, você ouviu a direção da pastora que orientou, acatou com as direções que saíram do altar e possuiu, não aceitou aquele diagnóstico, não aceitou tudo aquilo que foi colocado. Mas existe um ponto importante em vocês, que vocês tiveram rompimentos de 2023 para 2024. Vocês se uniram mais, passaram a estar mais em concordância. E além dessa vitória que aconteceu na área da sua gestação, seu filho nasceu bem, teve todas essas questões, Deus abençoou na área profissional e tem honrado cada dia a empresa e o negócio de vocês, não é isso? Exatamente. A gente, em 2023, no meio de 2023, como eu tenho uma empresa de marketing, e isso é algo comum hoje, né? Praticamente de toda esquina tem uma empresa de marketing. Todo mundo faz marketing, porque a internet ajuda nessa facilidade. E por todo mundo ter essa habilidade que é conseguida de maneira gratuita pela internet, todo mundo se coloca na posição de ser uma pessoa que é profissional da área. E tem pessoas que desenvolvem, outros não, e aí esse network é o que faz as coisas acontecerem. O meu network estava meio devagar, não acontecia. Eu até tinha uma vasta carteira de amigos / clientes, só que não estava mais dando certo, porque algumas coisas não estavam sendo encaminhadas da forma que tinha que ser, outros estavam pensando que poderia ser melhor, e eu também achava que eu estava falhando em alguma coisa e tal. E esse ano de 2023 foi bem rolando, foi igual empurrar um cubo, né? É difícil, não ia. E aí, quando foi do meio do ano para frente, veio estímulos e propósitos de 52 dias, tudo, e a gente profetizando, mas parecia que faltava alguma coisa. E aí, chegou ao final do ano, a mesma coisa, não passamos necessidade, assim, a palavra necessidade, ela não chegou a acontecer, mas dificuldade. E através dessas dificuldades, a gente começou a entender o que Deus estava querendo, e só que a gente não se entendia, talvez, e não se entendia nesse sentido, no sentido profissional. E aí a Camila não estava trabalhando assim de maneira fixa, né? Ela tinha ela prestava um serviço administrativo, né, home office para uma empresa, mas não supria, era pouco, e a gente estava ali tentando buscar, né, romper algo que desse estabilidade. E aí quando chegou esse ano, a gente conseguiu ali, depois da gravidez da Camila, já foi uma superação de uma perda de uma gravidez antes, depois ali de tudo que ela falou, então acabou que a gente sabia que Deus estava do nosso lado, independente da dificuldade, é o que a Bíblia fala, que a abundância é a ausência de necessidade. Então, se você não tem necessidade de nada, seja de saúde, seja de financeira, você é abundante, você não precisa ser milionária para ser abundante. Então a gente entendia que a gente estava vivendo uma vida de abundância. E aí quando chegou do meio do ano de 2024, com muita luta, as coisas acontecendo, eu fiz um voto, que eu queria saber, o Malaquias fala que quando você faz prova de Deus, ele entende positivo, não é que assim, Deus, duvido você fazer, não. Fazer prova de Deus é você dar o seu melhor para Deus e Deus vai dar o melhor dele. Eu falei, tudo que vier para minha mão, o primeiro cliente, o que vier para minha mão, eu vou dar de oferta, eu não vou me apegar mais em dinheiro, porque assim, às vezes a gente fala assim, nossa, mas se eu ofertar, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou pagar o convênio? Será que... E eu peguei e falei, não vou me apegar nisso, eu vou me apegar no que a Bíblia fala. Peguei e falei, vou fazer. Chegou um dia que eu sempre falava, Camila, a gente fechou um cliente. Camila, aconteceu isso. De repente, era um negócio comum, parecia que algo comum começou a acontecer.
acordava de manhã, quando eu falava, Camila, fechou mais um. Eu não fazia força. Literalmente, eu acordava de manhã, uma pessoa, viu, quero fechar negócio. Não, vamos fazer a reunião. Não, pode fazer o mesmo negócio que você fez com o João e a Maria, que eu quero também. Eu falei, nossa, mas não quer saber? Não, não quero. Eles falaram que tá funcionando, então tá tudo certo, eu vou fechar. Aí viu a mesma coisa. Não precisa saber, não. Eu falei, você não quer que eu aprenda? Não precisa apresentar a proposta. Eu já sei sua proposta, seu resultado é esse, eu quero isso. E começou 1, 2, 3, 10, 15. Eu falei, Camila, e assim, a Camila perguntava, esse valor que caiu aqui, a gente faz o quê? Eu falei, oferta. Oferta. Chegava o dia que a gente falou, tem que fazer feira. Mas primeiro oferta, depois a gente faz a feira. E foi assim, a gente não se preocupou, não se apegou mais em momento algum que o dinheiro faria alguma diferença na nossa vida. A gente entendeu que o dinheiro faria a diferença fora da nossa vida. Porque se ele estiver dentro da sua vida, o dinheiro ali dominando a sua vida, ele faz uma diferença negativa. Agora, quando ele está fora e a sua vida não depende do dinheiro, aí você começa a entender o que sua vida depende, que é de Deus. Então, aí surgiu uma outra ideia. Que eu falei, Camila, eu tenho um projeto que eu quero fazer, porque eu vi uma pessoa fazendo. E essa pessoa me indicou a minha empresa como marketing, essa pessoa fazia a parte comercial da empresa. E era um comercial, um comercial home office. Ou seja, ela cuidava do comercial da empresa, da clínica odontológica. Eu peguei e falei, Camila, se eles conseguem, você tem a habilidade de lidar com o público, você sempre lidou com o público, vamos fazer um teste? Peguei um cliente meu e falei assim, eu quero cuidar do seu comercial, você me deu uma carta branca. A Camila começou a funcionar. Eu falei, Camila, vou oferecer pro outro. 1, 2, 3, 4, 5. Aí a Camila começou, daqui a pouco agora a Camila tem a empresa dela. E ela tá crescendo no negócio dela. Inclusive a Camila fechou o cliente que eu não fechei. O cliente não quis fechar comigo, mas quis dela. Ou seja, quando a gente pediu para Deus um negócio do tamanho que a gente imaginava, Deus falou assim, não, seu negócio não é do tamanho que você imagina, é do tamanho do que eu imagino. Então Deus, quando ele olha para você e fala assim, não, eu gostei do que você fez, eu acredito, né? Eu gostei do que você fez, eu vi que o que você fez foi íntegro, então eu vou entregar mais. Só que aí, Deus te desafia mais. Por quê? Deus te deu mais, então ele vai falar, agora eu quero desafiar de novo, quero ver se seu coração ainda está do mesmo jeito que está. E aí, como aconteceu agora, a Camila foi tirar o visto, e a gente viu uma série de coisas acontecendo, pessoas próximas a gente, visto, aí começou não sei o que o consulado está imaginando que está deixando mais difícil, mais rigoroso e tal, e amigos nossos, pessoas muito próximas que a gente sabia que tinha, assim, 100% de chances de ter um visto aprovado e acabou sendo negado. Aí a gente começou a não entender por que aquilo estava acontecendo. A Camila decidiu orar por isso. Falou, não, eu vou orar, vou fazer uma semana de oração na madrugada, porque eu não quero isso para mim. E se eu oferto, eu dizimo, nada mais justo do que eu não ter um prejuízo com nada. Por quê? Porque esse prejuízo podia ser oferta. E Deus, assim, eu até assustei o jeito que ela falou, que o cara foi assim, fez 3 perguntas e falou, tudo bem, tá aprovado. Ou seja, a gente sabe que quando a gente dá um passo para Deus, Deus ele dá ele corre na nossa direção, não é nenhum passo. Então, tudo que a gente faz, que a gente entrega o nosso melhor, a gente tem que saber que é o nosso melhor, porque às vezes você acha que porque você fez uma oferta gigantesca é o seu melhor, mas na verdade a sua oferta gigantesca não é o seu melhor, porque não é aquilo que te faz falta. O seu melhor é o que vai te fazer falta, que de repente você passar uma noite em claro em oração, é o seu melhor. Às vezes você fala, não, eu prefiro dar 10 mil reais do que passar uma noite em claro. Isso é de acordo com você. Então, quando você entende que você deu para Deus aquilo que realmente faz diferença na sua vida, aí você fala, não, quando Deus retribui, você fala, realmente, Deus retribuiu na medida que eu também entreguei. É importante lembrar que vocês moram em outra cidade, vocês estabeleceram primeiro prioridade a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, ajustou a família, o casamento de vocês, tomaram decisões espirituais, decidiram investir nesse momento de aquisição do templo, a igreja de Orlando, em comprar 1 metro quadrado, em investir na obra, vocês colocaram tudo. E Deus tem jorrado na vida de vocês, não é isso? Exatamente, exatamente. Não foi... a gente começou com a ideia de dar 1 centímetro quadrado, 10 centímetros quadrados. Eu falei, vamos dar 1 centímetro. Se a gente der 1 centímetro, 100 centímetros é 1 metro. Então vamos dar 1 centímetro. Depois a gente deu 10 centímetros. E assim você vai. Eu creio que tem pessoas que conseguiram dar 10 metros. Mas ali aquela pessoa deu o melhor dela, foi 10. Eu dei o meu melhor, foi 1 centímetro. Tem gente que deu 1 milímetro. Mas se a gente pensar que o nosso é pequeno demais, Deus vai olhar e falar assim, não, você é pequeno demais. Porque esse é do tamanho do que você pensa, da sua fé. E como hoje a bispa falou isso aí hoje no próprio culto, é a sua fé. Se a pessoa tem a fé do Lázaro, ela vai ser salva, vai ter um lugar no céu, vai sentar na mesa de Jesus no céu, mas ela vai viver uma vida de Lázaro.
E viver a vida de Lázaro não é acontecimento, não é uma casualidade, é uma decisão, uma opção que você tem ou não tem. E quando você decide não viver como Lázaro, você vai viver como Salomão, você vai viver como Davi. Então a ideia é, e para viver como Salomão, você não vai viver como Salomão sendo avarento, sendo uma pessoa que está pega. Não, porque a gente entende que Salomão e Davi são pessoas que deram do melhor que eles tinham, que era do dinheiro para a construção do templo, de todo o tempo foi com Davi. Só que a gente vê Abraão, que ele não deu dinheiro, ele deu o filho. Por quê? Porque dinheiro talvez para ele seria muito simples de dar. Deus falou, não, dinheiro ele é próximo, para ele é fácil dar dinheiro, mas quero ver dar o filho. Foi algo que mexeu com ele, então é naquilo que vai mexer. A prosperidade ela vai vir quando você se desapega daquilo que faz diferença. E a gente vê a necessidade. Se a igreja tem uma necessidade, a gente usufrui de tudo isso aqui. Um copo d'água que você bebe da igreja é usufruir da igreja. Então, assim, e eu tô falando de um copo d'água, mas quantas e quantas pessoas não são aí acolhidas aí nos invernos, nos projetos sociais? E é mais, assim, obrigação. É como se a gente fizesse parte de um corpo e cada um é uma célula, que se uma célula falha, o corpo fica em desequilíbrio. Camila, palavra profética para 2024 se cumpriu na família de vocês. Vocês atravessaram o Jordão e estão vivendo o melhor ano da vida de vocês até então? Sim, com certeza. Quando eu peguei meu propósito esses dias, eu vi lá que eu queria colocar uma pessoa para trabalhar em casa, para me ajudar, 2 vezes no mês. Eu tenho agora uma pessoa semanal para me ajudar. Eu queria colocar a Esther numa atividade física, então agora ela faz balé. A gente queria colocar ela também numa escola particular cristã. Em Jundiaí só tem 2 opções. E aí a gente visitou e eu coloquei ela nessa escola. Então, assim, Deus vem realizando sonhos, vem realizando os projetos e Ele não deixa a gente se esquecer. Um dia a gente se esqueceu, mas Ele trouxe a memória. E eu queria lembrar até agora que eu sempre, quando eu era criança, assim, eu sempre quis ter 2 filhos, né? E era sempre um casal. E aí veio a Esther, aí depois chegou o Benjamin. Um dia eu estava passando pano na casa e veio isso na minha lembrança. Falei assim, você esqueceu, mas eu não. E eu lembrei, falei assim, realmente, eu sempre quis ter um casal e agora eu tenho um casal. Vocês vivem um ano melhor do que o outro no Ministério Mudança de Vida, considerando que não podia ter filhos. Exatamente. Considerando que não podia, não posso esquecer. Mas um ano tem sido melhor do que o outro na vida de vocês. Hoje vocês estão com o Ministério Mudança de Vida há quantos anos? 10 anos, 11 anos, né? Agora vai ser o 11º ano. Se vocês não estivessem aqui, como teriam sido esses 11 anos? Vocês conseguem fazer uma analogia só para analisar quais eram os resultados que vocês estariam vivendo sem essa cobertura espiritual, sem essa direção, esse cuidado, a atenção que vocês têm tido para que vocês possam crescer? Eu faço muitas comparações do si. Eu sempre falo, será que se eu tivesse lá, onde que eu estaria? E muitas vezes eu comparei muitas coisas que pareciam ser muito boas, e eu falei, nossa, se eu tivesse acontecido aquilo, não teria acontecido isso. Aí esse que aconteceu deu uma volta que fez me chegar aqui. Então sempre que eu penso, eu olho como eu estava quando eu cheguei em 2014, e aí de 2014 até 2019 foram 5 anos, que ainda foi uma fase bem de aprendizado, foi bem o que a Bispa fala, era um bebê ali. E foi aprendendo, foi um aprendizado de 5 anos para que em 2019 eu realmente entendesse o que Deus quer dizer quando Ele falava meu nome, porque eu não sabia. Para mim era só eu ir na Santa Ceia, tal, era algo assim. E assim, dava o dízimo por quê? Porque eu senti que eu tinha que dar o dízimo. Mas Deus não quer o dinheiro. Porque dinheiro Deus não precisa, Ele quer a sua fé, a sua fidelidade. E em 2019 foi quando eu realmente olhei e falei, não, Deus quer algo a mais da gente. Aí a gente falou, a gente vai fazer o evangelismo. Daí a gente falou, tá bom, vamos no evangelismo. Daí do evangelismo eu falei, não, mas aí a gente tem que ir no culto da segunda. Mas tá no culto da segunda, evangelismo, aí ia no culto da segunda. Não, então vamos no culto da quarta. Daqui a pouco a gente tava tipo, eu vinha segunda, terça, quarta, quinta, na igreja ajudava, às vezes eu ia fazer minhas coisas, eu vinha, tava todo dia. E aí eu comecei a perceber que o que Deus queria da gente era isso, era mostrar pra gente a necessidade que a gente tinha dentro do reino. E aí a vida, nem comparar o que era pro que virou, incomparável. Você insistiu por esse cidadãozinho aqui, vícios,
bebida, uma vida errada, uma vida bagunçada. Você foi um tipo de mulher que lutou, que buscou, que colocou diante de Deus, que acreditou, como ele disse em um outro testemunho. Você acreditou nele quando ninguém acreditou. Vocês lutaram junto, passaram por várias situações juntos, problemas no casamento, situações desafiadoras, mas nunca desistiram. Assim como a bispa sempre ensina, o poder está na perseverança, na consistência, na resiliência. Dias maus, dias ruins, dias difíceis, vamos buscar, vamos jejuar. Vocês aprenderam isso e hoje vivem uma vida vitoriosa, vivendo o cumprimento da palavra profética para 2024. O que vocês têm a dizer para essas pessoas que nos assistem agora e que veem hoje vocês desfrutando de um início de um novo tempo na vida de vocês? O que vocês têm a dizer para essas pessoas? Que a gente, independente da situação, a gente tem que se dedicar, porque vai ter a resposta. Você vai viver o que Deus sempre te prometeu. Só que você tem que estar debaixo dessa obediência, tem que estar disposto a obedecer e não ficar esperando, não ficar, tipo assim, pensando, quando que vai acontecer? Quando vai acontecer? Quando você vê, você já está vivendo. E aí, às vezes, é o que a bispa fala, se envolveu mais com a bênção e esqueceu de quem te abençoou. Ou o que você fez para alcançar essa bênção. Porque é obediência, não tem outro caminho. E aí, quando você comentou, né, que eu orei por ele, tudo, a gente sempre ora, né? Aí teve um propósito que estava escrito lá, ele achou esses dias o propósito e ele leu e estava escrito lá, que eu falei assim, Deus, você precisa mexer com o Rodrigo, trabalhar na vida dele, porque do jeito que tá, não dá. Só estava escrito isso, falou assim, faz a obra na vida dele. E aí ele achou e ficou rindo ainda. Ele falou, caramba, Camila, você falou isso de mim para Deus? Eu falei, é verdade, não estava dando do jeito que estava. E Deus, eu falei assim, Deus fez a obra e continua fazendo. Então, ele vem evoluindo cada dia, como pai, como marido, como empreendedor, né? Porque era uma pessoa que quem olhasse para ele, eu nunca ia imaginar que ele chegaria onde ele chegou e onde vai chegar. Né? Então, por isso que eu falo para ele, continua, né? Porque é Deus que faz, não somos nós. A gente só obedece. Abençoados. Abençoados, com certeza. Melhor ano da sua vida até então? Se fosse 31 de dezembro hoje, eu já não tinha nada para reclamar, não ia ter deixado nada para trás, foi o melhor. Mas lembrando que quando a Camila falou, ela ainda falou assim, ó, ela escreveu assim, ó, Deus, eu não quero outro homem, eu quero o Rodrigo, mas do jeito que tá, não dá. Então Deus consertou mesmo, apertou o que tinha que apertar e fez a obra. A boca cheia de riso. Agora sim. Inclusive, literalmente, né? Que um tempo atrás não tinha nem o riso também, né? Deus abençoe. Amém.